Ainda bem que eu tenho um assistente, gente. Sou chique, viu? Que alegria, meus irmãos, poder estar aqui para compartilhar da palavra do Senhor. E como já foi dito aqui, essa é uma semana diferente e essa é uma semana especial, porque nós estamos buscando em Deus a direção que Ele mesmo tem para a nossa vida, para todo esse ano. E aí o pastor, sempre que a gente está se organizando para a semana de direção profética, né, ele pede que a gente diga lá os dias que cada um vai poder trazer a palavra. E normalmente eu não prego no último dia, né? Porque essa responsabilidade eu acho que tem que ser do pastor da igreja, né? E eu não ia pregar hoje, não. Eu ia pregar ontem, né? A princípio. Mas aí, por uma questão de escala de trabalho, eu trabalhei de terça a sexta. E aí Vanderlei disse assim, acho que é melhor tu pregar no sábado, né? Porque aí tu fica mais livre para se preparar. E eu fiquei com aquele medo, né? Meu Deus, eu vou fechar a semana DIP, né? Me ajude, Jesus. Mas a verdade é que Deus já tinha preparado tudo, né? Ele é aquele que dirige a sua igreja. E Ele é aquele que coloca as palavras no nosso coração. A gente não está aqui falando de nós mesmos, mas daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Mas como já foi dito também, a gente fica sempre pensando, né? Vai vir a semana DIP e o que é que a gente vai falar, né? E há 2 semanas atrás, mais ou menos isso, eu acredito, eu acordei de madrugada com uma frase na mente. E eu anotei aquela frase e fiquei pensando, Senhor, será isso que o Senhor quer falar, né? E fiquei buscando o endereço da palavra, né, gente? Porque era só uma frase que não estava conectada a versículo nenhum. E aí foi passando a semana, passou 2, chegou a semana DIP, e o povo começou a pregar. Eu disse, Jesus, me ajude, porque o Senhor não vai dizer o endereço, não. Assim, é só porque eu preciso mesmo, mas se o Senhor não quiser falar, está tudo bem. E aí, acho que no 3º dia, foi, o Senhor me trouxe o endereço da palavra. Jesus, muito obrigada. Porque eu já estava nervosa com isso. Mas a verdade é que Deus já nos falou tanto, meus irmãos, durante toda essa semana. E você sabe que essas não são simplesmente palavras que você ou alguns de vocês estão tomando nota para terminar essa semana, você fechar o caderno e nunca mais lembrar. Mas a expectativa do seu coração é estar recebendo uma palavra que vai te direcionar, amém? E se você perceber, o Senhor tem nos dado palavras sequenciais, como Ele sempre faz, todos os anos. E como eu já compartilhei um pouquinho aqui daquilo que Ele falou, eu queria lembrar para você, ou talvez fazer conhecido para você que não esteve aqui nos outros dias, aquilo que o Senhor já nos falou nessa semana. Deus começou a nos falar a respeito de nós entregarmos a Ele as nossas crises, as nossas mazelas, tomarmos para nós a nossa própria responsabilidade diante das nossas escolhas e colocar tudo isso diante da cruz para que o Senhor nos dê um lugar, uma posição de autoridade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar conscientes da soberania de Deus. Isso não é feito segundo a nossa escolha, segundo a nossa vontade, mas é feito segundo a soberania de Deus, porque Ele faz o que Ele quer, Ele é soberano. Mas esse Deus que é soberano, como a gente cantou aqui no 2º dia, Ele se importa comigo e com você. E Ele resolveu se relacionar conosco. Ele te deu a escolha de você amá-lo. Você pode escolher amar. Você pode simplesmente servir por obrigação, como a gente ouviu no 3º dia, ou servir por amor. Entendendo que quem ama se compromete, quem ama tem obrigações. E você entendeu que dentro desse pacote das suas obrigações por amor, você precisa ser sal da terra e luz do mundo. Você entendeu que ser sal é ter um caráter, é ser o freio moral da sociedade. E você também aprendeu que ser luz é influenciar. O sal tem a ver com aquilo que está acontecendo aqui dentro. E a luz tem a ver com aquilo que o povo vê aí fora. E quando a sua luz brilha, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, os homens podem ver as nossas boas obras e podem dar glória ao nosso Pai que está no céu.
Então, isso que acontece quando você é sal e quando você é luz, é frutificação. E foi isso que a gente aprendeu ontem. Que frutificar, segundo lá a metáfora de Jesus em João 15, não está muito relacionado com a quantidade de almas que você pode ganhar e apresentar ao Senhor, mas com aquilo que está acontecendo aqui dentro. Então, frutificação não tem muito a ver em levar pessoas a Jesus, mas tem a ver em preparar o ambiente para que elas encontrem Jesus. Então, a minha vida e a sua vida deve ser essa vida que proclama a glória de Deus, para que as pessoas possam ter a oportunidade de encontrar ao nosso Senhor Jesus. Então, diante de tudo isso, você consegue perceber que todas essas palavras estão numa linha de conexão e elas querem falar para nós a respeito de obediência. Elas querem falar para nós que Deus deseja que nós sejamos servos obedientes. Não é verdade? Mas a verdade é que Deus, Ele deseja algo mais de nós. Então, eu queria conversar um pouquinho com você nessa noite a respeito desse algo mais que Deus deseja de mim e de você. E você vai, por isso, abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 17. Lucas 17, os versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a uns destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Você pode orar mais uma vez comigo? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E é por ela que nós temos expectativa da Tua revelação. Senhor, fala ao nosso coração por ela. A Tua palavra ela é poderosa, ela é uma semente poderosa, Pai. E nós queremos ouvir Tua voz, Senhor. Venha ao nosso encontro, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, nós percebemos aqui um diálogo, né, de Jesus com os seus discípulos. Em muitos momentos da sua vida, Jesus estava ensinando. Jesus se ocupou muito do ensino. E em muitos momentos ele estava ensinando, não somente aos seus discípulos, como às multidões, como aos fariseus, como as pessoas que ele encontrava e tinha a oportunidade de influenciar. Mas aqui, especificamente, nesse texto, nessa situação, Jesus está conversando com os seus discípulos. E ele começa a falar com os seus discípulos a respeito dos escândalos. E ontem, nosso pastor falou um pouquinho a respeito disso, dizendo que nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo em que a gente vê
escândalos. E eu queria que você entendesse aqui a raiz dessa palavra. Essa palavra, lá no original, ela tem um sentido mais ou menos assim. De uma isca que é deixada e que um animal vai lá, come essa isca e é pego numa armadilha. Mais ou menos como um rato numa ratoeira. Um rato que vai atrás dali daquela comidinha e é pego numa ratoeira. Então, a isca seria a tentação. E a ratoeira, o rato na ratoeira, seria justamente o pecado consumado. Então, você precisa entender que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, e ele está dizendo, vai chegar o tempo de acontecer escândalos no meio de vós. Vai chegar o tempo de acontecer ofensas no meio de vós. Vai chegar o tempo de acontecer pecado no meio de vós. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Que no nosso meio, no meio da igreja, o mundo não é cor-de-rosa. Você consegue entender isso? Amém, irmão? Eu fico assim eu tenho muita dificuldade com algumas pessoas que têm muito problema com problema. Por quê? Porque nós estamos diante de uma comunidade de fé em que as pessoas ferem e são feridas, machucam e são machucadas, perdoam e são perdoadas. Amém? Jesus estava falando que essas coisas sempre vão acontecer, mas ele traz um alerta. E isso também deve chamar a sua atenção e a minha. Por quê? Porque nós estamos num tempo em que a sociedade quer ditar como as coisas devem acontecer. E elas também querem ditar como é que o evangelho deve ser. E elas começaram a dizer que esse evangelho tem que ser mudado, porque na realidade Jesus é amor. E quando elas falam isso, elas estão falando do amor de uma maneira bem deturpada. E elas estão falando como se o nosso Senhor Jesus fosse aquele que estivesse conivente com o pecado. Mas a gente vê aqui que diante do pecado, diante do escândalo, diante da ofensa, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele levanta um ai. E ele diz: ai daqueles pelos quais o escândalo vai vir. Ai daquele pelo qual o escândalo vai vir. Ele está dizendo assim, olha, é inevitável que venham os escândalos. Mas ai daquele pelo qual os escândalos vão vir. Jesus está dizendo que não é de qualquer forma, que você não pode brincar com o pecado, que você não pode ter uma vida que se entrega deliberadamente ao pecado. Ele está dizendo, tome cuidado. E esse agravo que Jesus traz é muito forte, porque ele diz, melhor seria que lhe pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e que essa pessoa fosse lançada nas profundezas. Jesus está dizendo que melhor seria a morte para essa pessoa do que ela causar um escândalo, um esfriamento, um afastamento na fé a um desses pequeninos. E a gente precisa entender aqui que esses pequeninos são aqueles que não têm a sua fé ainda enraizada em Cristo. São os novos na fé. Então, há uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você não pode simplesmente viver e dizer, a vida é minha. Olha, crente, se tu já dissesse isso uma vez, já passou esse tempo, viu? Porque tu não tem nem vida. Tu lembra disso, né? Porque para mim, o que é? O viver é? Ô irmão, diz mais alto para tu lembrar. O viver é? Obrigada, Jesus. Que o viver é Cristo. Isso quer dizer que você não tem mais vida. Então a vida não é sua. O Salmo 100 nos diz que nós não somos de nós mesmos. Você precisa entender que você tem um Senhor. E tudo que você faz diz respeito a dar glória ao nome dEle. E também você tem uma comunidade de fé, pela qual você deve dar bom testemunho. Sobre a minha vida e sobre a sua vida, pesa uma responsabilidade de manter a minha fé, mas também de ajudar o outro na sua caminhada de fé. Então, as nossas atitudes, elas também vão implicar no fortalecimento da fé de alguém ou no arrefecimento da fé de alguém. Você precisa entender que há uma responsabilidade na manutenção da fé do outro. Você não pode ser um gerador de escândalo.
Eu não posso ser uma geradora de escândalos. E o maior de todos os escândalos, você sabe qual é? É um pecado não confessado, meu irmão. Porque um pecado que não é confessado, um dia se torna um pecado descoberto. E um pecado descoberto acontece da pior maneira possível. Porque, como foi dito aqui no início do culto, todos os dias o Senhor renova a sua misericórdia sobre nós. E essa misericórdia é sempre uma oportunidade que o meu pai e o seu pai estão lhe dando de dizer, olha, hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de confessar. Hoje é dia de botar para fora aquele pecado oculto, aquela situação que você tem medo. Meu irmão, se você não fizer isso, isso vai vir à tona de todo jeito. Sabe, o Senhor disse a Davi, quando ele cometeu aquele pecado com Batseba, ele disse, olha, aquilo que você fez, às escondidas, eu vou fazer com que todos vejam em plena luz do dia. Eu vou lhe envergonhar. Então, meu irmão, não é desejo do Senhor trazer vergonha para você. O desejo do Senhor é trazer restauração para você. Então, esses são dias, como já foi dito, de arrependimento. É um dia de se voltar para o Senhor. Então, diante disso, o Senhor começa a falar como é que a gente vai tratar com isso. Já que ele disse que os escândalos haveriam de acontecer, ele começa a dizer assim, olha, quando acontecer, eu tenho uma receita para vocês. Você vai chegar até o seu irmão pecou, cometeu pecado contra você, você vai até ele e corrige. Tu ouviu o que Jesus disse? Vai até ele e corrige. Jesus não disse para tu chegar para o amigo, deixa eu desabafar, e começar a falar mal do irmão, não, irmã. Em nome de Jesus. Se o teu irmão pecar contra você, vá até ele e corrija-o. Essa é a orientação da palavra, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. E ele disse assim, se o seu irmão se arrepender, perdoa-lhe. Simples assim. É isso que Jesus está dizendo. Se o seu irmão pecar contra você, você tem que ir até ele. Nem ele vinha, olha, se ele vir até mim, eu até falo. Tem uns crentes que ficam cheios de balanço, minha gente. Eu já disse para vocês que aqui na quarta-feira tem culto de libertação para isso. Ficar balançando esse ambiente. Se ele vier até mim, eu até falo. Preste atenção no serviço. Isso aí é a Bíblia segundo a tua tradução. Porque segundo a orientação do nosso Senhor Jesus, você tem que ir até ele. E você tem que resolver o problema. E você tem que acabar com a contenda. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí Jesus, que é uma pessoa linda, extraordinária, já conhecendo os pensamentozinhos da gente, que a gente tem umas coisinhas lindas de Jesus, é ou não é? Você se olhou no espelhoso e você disse, coisa linda de Jesus. Então Jesus, já sabendo que tu ia dizer assim, Jesus, uma vez eu faço, mas se for de novo ele fizer. Aí Jesus disse assim, olha, se 7 vezes no dia ele pecar contra você, se você for até ele, se ele se arrepender, você vai perdoar. Entendeu? Negócio bom, né? Não. É ou não é? Aí o discípulo feito eu e tu deve ter ficado tudo assim, calado, murcho. Porque é um negócio pesado, né? A pessoa vai, erra uma vez, tu perdoa, erra 2, erra 7 vezes no dia. Jesus estava dizendo assim, ó, 7 é só porque 7 representa um número perfeito. Mas se ele pecar 14, 21, enfim, lá vai as multiplicações do 7, que eu não sei a tabuada de 7, mas me ajuda. Então, perdoa. Entendeu? Perdoa. Aí os discípulos disseram assim, Jesus, aumenta-nos a fé. Você sabe, esse era um pedido unânime dos discípulos. Eles disseram juntos, aumenta-nos a fé. Por quê? Porque não dá não, Jesus, é muito difícil esse negócio aí que tu estás pedindo para a gente. Olha, perdoar uma vez já não é negócio fácil. Mas se o irmão ficar, né, indo e voltando, pisando no meu calo, e eu vou perdoar 7 vezes no dia, Jesus, eu vou precisar de mais fé para esse negócio aí, que eu não dou conta disso não. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, ó, se você tiver fé como um grão de mostarda,
Você vai dizer esse monte ou a essa amoreira, se lance no mar. Essa aqui foi bem legal, porque foi assim, ó, se transplante no mar. Eu quase pedi a ajuda de Juliana. Juliana, me explica aí como é que seria isso. Porque Juliana cuida das plantas, ela sabe fazer, né, enxerto e tudo. Então, ó, imagina tirar uma amoreira, diz que ela tem raízes profundas, negócio grande as raízes dela. Tirar ela da profundeza da terra e dizer, transplante-se para o mar. Jesus não está dizendo, se lance no mar. É transplante-se para o mar, ou seja, você vai encontrar raiz lá, a terra no fundo do mar, e vai se enraizar lá, e vai virar uma amoreira no fundo do mar. É isso que Jesus está dizendo. Então, ele está dizendo assim, se você tiver uma fé semelhante a um grão de mostarda, você vai dizer isso para a amoreira, e vai acontecer. Minha gente, às vezes a gente lê isso, e às vezes interpreta mal, né? A gente diz assim, é porque o grão de mostarda é bem pequenininho. A minha fé é bem pequenininha também. Do tamanho do grão de mostarda. Mas Jesus não falou do tamanho de um grão de mostarda. Jesus falou como um grão de mostarda. Semelhante a um grão de mostarda. Jesus está dizendo o seguinte, olha, essa semente que é bem pequenininha, a menor das hortaliças, quando você planta ela, ela dá a maior das árvores das hortaliças. Ela cresce e cresce muito. Jesus estava dizendo assim para os discípulos e para mim e para você também, crente. Você não precisa de uma dose maior de fé. Você precisa exercitar que você tem. Colocar essa semente na terra e fazer com que ela cresça. A fé que Jesus te deu é suficiente para você obedecer à ordem do perdão. Você está entendendo? Aquilo que ele já colocou no seu coração é suficiente para isso. Eu não consigo, não. Começa a exercitar. Sabe como é que tu aprende a perdoar? Ai, quando eu senti no meu coração o desejo de perdoar o irmão. Irmão, tu não vai sentir nunca. Tu vai sentir a vontade de cuspir no olho, dar na cara, falar mal. Vai sentir vontade não. Vai não. Que a gente tem umas peças raras. Mas perdão não é sentir vontade. É decidir fazer. Tu aprende a perdoar perdoando. É assim. Chega lá, morrendo. Olha, eu vim aqui porque teve uma contenda entre nós. E eu vou querer resolver. Resolve. Perdoa. E assim você vai estar preparado. Sabe para quê? Para a próxima ofensa, irmão. Porque ela vai acontecer. Então, Jesus está nos dando essa receita. E os discípulos ficaram assim, né? Atordoados com aquilo que Jesus estava dizendo. Mas aí, é interessante que depois que Jesus fala a respeito disso, de ter uma fé semelhante a um grão de mostarda, ele começa a contar uma parábola que, quando a gente está lendo, parece que está meio fora de contexto aqui. E ele começa a dizer, qual de vós tem um servo que está lá trabalhando na lavoura ou com o gado? E quando ele chega, que você chega em casa, você diz aqui, olha, senta aqui e vem comer comigo. Olha, presta atenção. Jesus não estava aqui falando que a gente deve tratar mal os servos. Não é sobre isso, essa parábola. Ele começou a dizer, você vai dizer para o servo, sente-se aqui, coma comigo, antes que ele lhe sirva? Não. Você vai dizer, ponha a comida na mesa, deixe que eu me sirva, e depois, quando eu tiver terminado, você senta, come e se serve. E você acha que quando o servo terminar de ter feito aquilo que é a sua obrigação, o Senhor vai dizer para ele, muito obrigado, viu, querido? Ele não vai dizer. E vocês, diante disso, vocês vão dizer. Jesus disse, vocês vão dizer. Somos servos inúteis. Porque fizemos apenas aquilo que nos foi pedido. Somos servos inúteis, porque nós fizemos apenas aquilo que nos foi pedido. E aí eu disse para vocês que todas as palavras que nós ouvimos durante essa semana, elas nos levavam a pensar a respeito da obediência. E eu disse para vocês que Jesus queria algo mais de nós, algo além da obediência. E aí, agora eu quero que você vá lá para o texto que o pastor pregou ontem. Quando ele abriu João 15, eu disse, ele vai roubar minha palavra.
Mas deu certo, que a palavra é a palavra de Deus, né? Não é minha, graças a Deus. João 15. Nós vamos ver os versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam-no no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amém? Como a gente falou no começo, na noite de ontem a gente aprendeu a respeito do que é frutificar. E a gente aprendeu que frutificação não tem a ver com demandas, mas tem a ver com um processo, né, que acontece aqui dentro. É um processo interior que vai gerar, sim, resultados também no exterior. Mas a esse processo de frutificação, para que ele aconteça, Jesus se utiliza de uma ferramenta. E que ferramenta é essa? A poda. Meu irmão, Jesus começa a falar essa metáfora aqui, falando a respeito de duas situações. De um ramo infrutífero e de um ramo frutífero. E ele diz que o ramo infrutífero, ele faz o quê? Ele faz o quê? Corta. E o ramo frutífero, ele faz o quê? Limpa, mas ele corta também. Na verdade, ele poda. De um jeito ou de outro, vai ter corte. Vai ou não vai? Porque limpeza aí, essa palavra limpa é podar, é cortar. A diferença é o lugar onde vai ser o corte. Porque no caso de um ramo infrutífero, ele é cortado por inteiro. Ele é desligado da videira. Mas no caso de um ramo que produz fruto, ele é cortado ali no lugar onde ele está dando fruto. Porque, como já foi falado aqui uma vez, a respeito disso, que a videira, ela se expande assim, né, como que uma cruz, né, fica o tronco aqui e os galhos para os lados. Os frutos, eles acontecem bem pertinho do tronco. Pertinho do tronco principal, os frutos acontecem. Então, a poda acontece ali, ó. Depois do fruto. Ali acontece a poda. Por quê, minha gente? Porque se isso não acontecer, se não acontecer a poda, esse galho aqui vai começar a crescer. Vai começar a crescer. Crescer de uma forma que a videira agora, em vez de gastar energia para frutificar,
vai gastar energia para manter esse galho. E esse galho não dá mais fruto. Então, a poda ela é necessária para quê? Para que continue havendo frutificação. Então, Jesus está chamando esse processo de poda. Então, eu quero que a gente entenda o seguinte: Jesus, ele fez para nós uma promessa extraordinária aqui, nessa metáfora. Ele disse assim, olha, pensando que todo mundo aqui é um ramo frutífero, amém? Eu vou dar uma chance assim. É um ramo frutífero ou está se ligando ainda mais à videira para se tornar um ramo frutífero? O amém vai ser mais forte. Glória a Deus, amém. Então, você precisa entender que eu estou falando diante de ramos frutíferos. E se você é um ramo frutífero, como de fato você é ou deve ser, Jesus está dizendo a respeito disso, a respeito de você. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí os crentes ficam tudo animados, né? Eu vou pedir o que eu quiser e vai ser feito. Eita glória, que negócio bom. Pedir o que quiser e vai ser feito. Presta atenção, que isso aqui está dentro de um contexto. E o contexto é a poda. Jesus está dizendo assim, se você permanece aonde? Na minha palavra. Meu irmão, você sabe quem é que te poda? É a palavra. É a palavra de Deus que poda você. É a palavra de Deus que corta você. É a palavra de Deus que quando tu quer balançar os ombrinhos, tu lembra que tu tem domínio próprio. Aí tu se comporta. É a palavra de Deus que quando tu quer desistir de tudo, tu lembra que tu não é daqueles que retrocedem. Então, é a palavra de Deus que produz a poda em mim e em você. Então, Jesus está dizendo para essas pessoas, olha, se você se submete a esse processo da poda, se você se submete à minha palavra, você vai pedir o que você quiser e vos será feito. Mas por que é que Jesus está dizendo isso sem medo de ser feliz? Porque ele podia dizer assim, que vocês não sabem nem pedir, vão pedir coisas malucas. Mas ele está falando, com certeza, vocês vão pedir o que quiser e vos será feito. Porque um pedido de um ramo que passa pela poda é um pedido de um ramo que quer glorificar o Pai que está nos céus. Ele mesmo diz isso no versículo próximo. Nisto é glorificado o meu Pai, quando vocês dão muito fruto. E você lembra o que é frutificação? Frutificação é o seu caráter, sendo aperfeiçoado ao caráter de Cristo. Então Jesus está dizendo assim, olha, se você se submete à poda, se seu caráter está sendo aprovado, você pode pedir o que quiser e vai ser feito, porque o seu pedido vai ser segundo a vontade do Pai. O seu pedido vai ser de acordo com a vontade dEle, porque a palavra dEle está operando em você. Agora presta atenção. A gente fala essas coisas, é tão bonitinho, né? A poda, e vai cortar, para dar fruto. Mas meu irmão, fala sério, quem é que gosta de passar pela poda? Ou você acha que não dói? Dói ou não dói? Dói. Passar pela poda dói. É um processo doloroso. Sabe, o corte não é uma coisinha, eu vou botar anestésico. Não, meu irmão, é cru, vai lá e tesourão e corta. Então, ninguém gosta de passar pela poda. Ninguém gosta de passar pelo processo. Como o Tiago diz, que as promessas, mas tem os princípios ligados. E os princípios nos levam aos processos. Você precisa entender que a poda é um processo que vai doer. É um processo que vai gerar em mim e você algum desconforto. Mas por que é que Jesus fala a respeito disso e ele faz questão de nos podar? Porque ele quer que a gente mude de categoria, gente. E essa é a palavra que Deus tem para você neste ano.
Jesus quer que você mude de categoria. Jesus quer que você saia de escravo ou servo para amigo. Por quê? Porque o escravo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E Jesus disse assim, olha, eu já não chamo vocês mais de escravos. E quando Jesus disse, eu já não chamo vocês mais de escravos, é por quê? Porque um dia ele chamou. Um dia eu e você fomos escravos, sim ou não? A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Essa era a realidade da minha vida e da sua vida. Nós éramos escravos do pecado. Mas nós encontramos a Cristo, aceitamos o seu sacrifício na cruz. E aí Jesus operou na minha vida e na sua o processo de redenção. E você sabe que a redenção é mudar de dono. Você deixa agora de ser escravo do pecado e passa a ser escravo da justiça. Você agora é escravo de Jesus, mesmo que ele não lhe trate como. Você é escravo de Jesus. Esse é o primeiro patamar que acontece com você a partir do novo nascimento. Ah, mas Jesus tem para nós mais coisas. Tem. Jesus disse que a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta. Então, você passa agora de escravo da justiça para liberto. E nessa vida de liberdade, você passa a ser guiado pelo Espírito. Mas, meu irmão, você sabia que ser guiado pelo Espírito é o primeiro patamar da tua vida? E às vezes a gente se acomodou aqui, nesse lugar, do Espírito Santo dizer. Quer dizer, tem gente que nem chegou nesse lugar ainda. Do Espírito Santo dizer, faça isso e você faz. Faça aquilo e você faz. E eu não estou querendo dizer que é para você desobedecer ao Espírito Santo não, tá, gente? Eu estou dizendo que tem mais de Deus para você. Por quê? Porque eu disse para você lá, com a primeira parábola que Jesus contou, que aqueles servos diziam no final, nós somos servos inúteis. Por quê? Por que eles diziam isso? Porque a gente só faz o que nos foi pedido. Isso traz frustração no final da sua jornada. Você vai dizer, eu só fiz o que me foi pedido. Mas Jesus disse assim, olha, eu não quero mais que vocês sintam isso, não. Ele está dizendo assim, eu não chamo vocês mais de escravos, mas eu chamo vocês de amigos. O escravo não sabe o que faz ao seu senhor, mas o amigo, ele tem o coração revelado. E Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Ele está dizendo o seguinte, eu não quero mais que vocês fiquem frustrados, dizendo, eu só fiz o que foi me mandado fazer. Não, eu quero que vocês tenham a alegria de saber que vocês são meus amigos. Jesus está te convidando a mudar de escravo para amigo. Ele quer algo a mais de mim e de você. Ele quer um patamar a mais da obediência. Porque obedecer não passa de fazer a sua obrigação, meu irmão. Quando você obedece, quando você perdoa. Sabe, quando Jesus estava dizendo assim, ó, lá naquela parábola. Olhe, não pense que o patrão vai agradecer porque você fez sua obrigação, não. É somente a sua obrigação. Jesus estava dizendo o seguinte, não comece a se vangloriar porque você é o bonzão no perdão, não. Ah, porque eu perdoo. Ah, porque eu sirvo. Meu irmão, isso é minha obrigação e a sua. Não é motivo de vanglória. Jesus está dizendo, olha, tem mais para vocês. Eu tenho uma alegria que é completa, que não traz frustração, que você vai se alegrar em mim. Por quê? Porque você conhece o meu coração. Você é meu amigo. Na palavra de Deus existiram 3 pessoas que receberam esse título de amigos de Deus. A gente vai ver Abraão, que foi chamado de amigo de Deus, Moisés e Davi. E você vai perceber na vida deles que eles tinham diálogos assim, que eu digo, rapaz, como é que tu fala assim, né? Ou vocês não ficam assim quando vocês leem a história deles, né? Gente, percebe, Abraão conversando com Deus. É tão interessante que Deus diz assim, ó,
Eu fiquei sabendo, é engraçado essa linguagem de Deus. Como assim? Ele ficou sabendo, ele sabe de tudo. É verdade ou não é, gente? Que Sodoma e Gomorra, o negócio está bagunçado, está puxado para o lado deles. E eu vou descer, ele diz, eu vou descer para ver se é assim mesmo, como estão dizendo. Mas eu não vou esconder nada do meu amigo Abraão. Rapaz, o cara não era fraco, não. E ele diz assim, eu não posso esconder nada dele, porque ele vai ser pai de multidão, ele vai ser pai de muitas nações, ele tem que estar por dentro das coisas que eu vou fazer. Tu está entendendo o que é que Deus está dizendo? Aí Abraão, que era amigo de Deus, chega lá Deus dizendo assim, vamos lá em Sodoma e Gomorra comigo para ver o negócio, como é que está, amigo, vamos dar um passeio. Porque eu vou destruir tudinho. Aí Abraão disse assim, o Senhor, o Deus de toda a terra. Olha, não é esse Deus que eu conheço não, eu conheço outro aí. Não é desse jeito que as coisas funcionam não, viu? Eu conheci o Senhor de outro jeito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se tiver 50 justos, e você conhece essa história, ele começa a negociar com Deus. Se tiver 50 justos, tiver 45, tiver 40, eu vou ficando aflita com aquela conversa de Abraão com Deus. Porque se eu sou Deus, Abraão, cala a boca. Eu vou destruir tudinho. Estou cheia desse povo. Mas Deus era amigo dele, gente. E a gente não trata amigo assim, né? Se tratar, quer dizer, tem uns amizades assim por aqui, né? Deixa para lá. Enfim, vamos voltar para o assunto. Aí, você fica vendo que tinha uma intimidade. Gente, Moisés conversando com Deus, é uma conversa assim, né? Moisés sobe no monte, fica lá, sabe? No meio da nuvem, alimentado por glória, sem comer, sem beber, aquela coisa toda. E lá embaixo, o que é que o povo está fazendo, meu povo? Um bezerro de ouro. Arão e seus coleguinhas fazendo um bezerro de ouro lá embaixo. Aí, Deus disse assim para Moisés, a gente vai ter que interromper aqui o culto, porque lá embaixo o negócio não está bonitinho, não. Porque o teu povo, Deus diz para Moisés, o teu povo, esse povo que tu tirou do Egito, rapaz, eles estão lá, construíram um bezerro e estão adorando, e eu vou matar tudinho, e eu vou fazer através de você, eu mato tudinho, o plano é esse, eu vou matar tudinho, e eu faço a partir de você uma nova nação, tudo certo, esse é meu plano. Aí Moisés disse assim, é o quê, rapaz? Não foi essa conversa que eu vi, não. Lá na sarça, tu lembra da sarça quando tu me chamou? Tira a sandália dos pés, que aqui é terra santa. Tu dissesse assim, eu ouvi o clamor do meu povo, então esse povo é teu. Esse povo não é meu, é teu. E como é que vai ser agora a tua reputação, Senhor? O que é que o povo vai pensar de tu? Que tu tirou esse povo de lá, do Egito, para fazer eles morrer aqui no meio do deserto? Eu acho que isso não combina contigo, não. É claro que eu estou contextualizando, né, gente? Mas foi mais ou menos assim que Moisés disse para Deus. Aí Deus disse, é verdade, né? Tem razão. Acho que, né? Faz sentido. Faz sentido isso que tu estás dizendo. Presta atenção, minha gente. Deus disse a Moisés o seguinte, eu vou matar tudinho e eu vou fazer a partir de você uma nova nação. Se Moisés é somente um escravo, ele disse, sim, senhor, faça mesmo, eu vou ser o cara. Mas ele era amigo. Se Abraão fosse somente um escravo, ele dizia, vai matar, mata tudinho logo. Mas se tiver 50, mas se tiver 40, mas se tiver 30, ele começa a argumentar. Por quê? Porque ele é amigo. Amigo não faz só o que manda, não. Amigo conhece o coração do outro. Eles conheciam o coração de Deus. E quando Moisés recebe de Deus essa palavra, eu vou destruir tudinho e vou fazer a partir de você uma nova nação. Minha gente, Deus não estava com confusão mental, não. Quando ele disse isso para Moisés, não. Porque Deus disse que ia fazer e não fez. Deus estava testando o coração de Moisés.
Deus estava dizendo assim, eu quero ver, se eu disser para ele que eu vou destruir tudinho e vou levantar a partir dele uma nova nação, o que é que ele vai dizer para mim? Ele disse assim, ó Senhor, não é desse jeito. Não é esse o Deus que eu conheço. Mas se o Senhor for fazer isso mesmo, o Senhor risca meu nome. Aí Deus disse assim, achei um amigo. Achei um líder para guiar esse povo. E ele disse assim, ó Moisés, está certo, eu não vou destruir não. Vou destruir não, você falou, me lembrou das coisas, né? Mas é o seguinte, eu vou mandar um anjo. Eu não vou não. Estou meio cheio desse povo, né? Para ficar escutando as lamúrias dele o tempo todinho. Eu mando um anjo e resolvo o problema. Vai dar tudo certo. Vocês vão chegar lá na terra prometida, mas é com um anjo. Aí Moisés disse assim, é o quê? O Senhor não vai não. Aonde é que eu vou sem a tua presença? Aonde? Nenhum passo eu vou dar sem a tua presença. Só os amigos sentem falta da presença um do outro. Porque quem é escravo está indo para um lugar que ele considera de sucesso, mas está indo sem a presença e ele não está nem sabendo. Porque o amigo quer a presença. E foi isso que Moisés quis. Ele disse, eu não vou se o Senhor não for. Eu só vou com a sua presença. Gente, observa Davi. Davi, o Senhor disse primeiro para Moisés, olha, você vai construir um tabernáculo. E a Bíblia diz que Moisés recebeu da parte de Deus o modelo. Como ia ser, medida por medida, detalhe por detalhe. E Moisés fez o tabernáculo, construiu o tabernáculo com o átrio, com o lugar santo, com o santíssimo. Aí chega Davi, pega uma tenda, bota a arca dentro da tenda, e diz para o sacerdote, vai entrar tudinho. E a gente vai ter aqui nesse lugar, adoração, 24 horas por dia. Foi assim ou não foi que Davi fez? Agora, tu já pensaste no lugar do sacerdote? Imagina, o sacerdote tudinho lá. Por quê, minha gente? A lei dizia que o sacerdote só podia entrar no lugar, na presença da arca, o quê? Uma vez por ano. Se ele entrasse fora daquele lugar, fora daquele dia, ele era fulminado. Aí Davi chama os sacerdotes tudinho, bota lá a arca no meio da tenda e diz, olha, a gente vai entrar tudinho e vai adorar a Deus em turno de adoração. Acho que o sacerdote disse assim, entra tu primeiro. Quem é que vai morrer, né? Mas a verdade, minha gente, é que quando você escuta isso, parece que Davi está sendo um rebelde. Infligindo a lei, né? Porque a lei não era assim que funcionava. Tinha hora, tinha dia para entrar na presença, a arca era o símbolo da presença. Mas Davi, ele era amigo de Deus. E ele conhecia o coração do seu amigo. Ele sabia que o desejo de Deus era ser adorado continuamente. Ele estava vendo além. Ele estava vendo aquilo que haveria de acontecer nos nossos dias. E isso é tão verdade, que a Bíblia nos diz, esse é o último texto que eu queria que você abrisse comigo lá. Atos capítulo 15. Atos 15, versículo 16 e 17, diz assim, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Aqui se levantou uma controvérsia a respeito dos gentios, se eles podiam adorar, como é que ia ser, porque os gentios estavam se convertendo. E aqui está uma lembrança daquilo que Davi fez, preste atenção. O tabernáculo de Moisés foi ideia de Deus. Deus deu o modelo. O tabernáculo de Davi foi ideia de Davi. E o Senhor disse assim, é isso. Deus não ia reestruturar o tabernáculo de Moisés. Deus ia reestruturar o tabernáculo de Davi. Eu vou reestruturar o tabernáculo do meu amigo, daquele que entendeu o meu coração, que eu quero e eu devo ser adorado sempre e por todos os homens. Porque Davi era amigo de Deus. O Senhor hoje quer que você saia deste patamar de somente fazer o que te é mandado e começar a viver escutando o coração do Pai, sendo amigo do Pai.
obedecendo, mas indo além, dizendo: o meu pai ia gostar disso. Somente filhos maduros alcançam esse patamar. Você está preparado? Se coloca de pé no seu lugar. Amigos conhecem seus amigos na intimidade. Deus não deseja uma igreja que parou lá naquele patamar do Salmo 23, onde o Senhor é o meu pastor e nada me falta. A ovelha não tem compreensão nenhuma. O pastor é quem cuida dela. O Senhor deseja que eu e você sejamos aqueles que têm compreensão do coração dele. E que a gente esteja disposto a estar nesse lugar onde ele diz assim: eu preciso te podar. Eu preciso cortar para que você amadureça. Deus está muito mais interessado no processo na sua vida. Eu disse para vocês que eu escutei uma frase e o Senhor me dizia assim: olha, a promessa gera o processo e o processo gera a maturidade. O que Deus está mais interessado na sua vida é no processo. Ele vai cumprir as promessas que Ele deu para mim e para você. Mas esse não é o maior interesse de Deus. O maior interesse de Deus é no processo que Ele estabeleceu na minha vida e na tua. Porque é no processo que Ele forja os amigos. É no processo que o meu coração e o seu se inclina para dizer: eu estou escutando, Senhor. Eu consigo ouvir as batidas do teu coração. Eu consigo entender com quem o Senhor se importa e eu também me importo. Eu consigo entender o que o Senhor deseja, por isso eu desejo fazer isso. Porque um amigo deseja agradar o seu amigo. O Senhor não quer que você viva uma vida frustrada, porque você simplesmente faz o que te é mandado. Mas Ele diz: eu estou te chamando de amigo, para que a sua alegria seja completa.